alegria, né, participar desse intercâmbio, podendo interagir, né, com colegas de outras casas espíritas e assim poder contribuir, né, para a divulgação dos conhecimentos que esses colaboradores, estudiosos do Espiritismo nos deixaram. E eu gostaria de esclarecer, né, que o mês espírita de 2024 faz parte de um projeto do Departamento de Doutrina da USE, Distrital do Ibirapuera, para homenagear o mês que nós lembramos do nascimento de Kardec e promover, né, uma integração entre os centros espíritas. E lembramos também que o tema deste mês espírita 2024 é Autores Espíritas, Sucessores de Kardec. Mais uma vez, é uma provocação e um chamamento ao estudo das obras fundamentais, né, de codificação. Portanto, o termo sucessores não faz referência à ideia de substitutos ou atualizadores de Kardec. Os personagens escolhidos são estudiosos, colaboradores e divulgadores do Espiritismo, que buscam, né, dentro de suas realidades temporais, trazerem sempre os ensinamentos dos Espíritos, dando continuidade à missão de Kardec. Então hoje nós vamos estar conhecendo o personagem Deolindo Amorim e a grande contribuição deixada por ele à nossa doutrina espírita. Então ele exerceu várias atividades durante a sua vida. Ele foi jornalista, ele foi sociólogo, ele foi escritor espírita, foi conferencista e ele nasceu na Bahia, em 23 de janeiro de 1908, embora em muitos dos documentos, né, que nós verificamos, consta o ano de 1906. E ele desencarnou em 24 de abril de 1984, aos 76 anos. Ele se mudou então para o Rio de Janeiro, onde, além de jornalista, ele também exerceu uma importante função, atividade no Ministério da Fazenda. Ele era, antes de estar na doutrina espírita, ele era presbiteriano fervoroso, mas rompeu, né, com sua igreja, e assim, em 1935, ele descobriu o Espiritismo e muito lutou para o entendimento da obra de Allan Kardec. E como que foi esse seu interesse? Né? Como foi que ele iniciou realmente na doutrina espírita? Um companheiro seu, né, o levou certa vez a uma palestra espírita no conjunto Jorge Niemeyer, lá no Rio de Janeiro. Então veja, isso acontece a muitas pessoas, né, que vão assistir uma palestra numa casa espírita, se interessam pelo conteúdo e passam então a frequentar, né? E tornam-se então muitas vezes trabalhadores devotados, assim como nós, não é? Pelo menos foi assim que eu iniciei. E a gente ouve falar também, né, que muitas vezes a pessoa vai a uma casa espírita por amor ou pela dor, né? No caso de Deolindo, foi por amor, né? E tudo que é por amor dá certo. Ou melhor, tudo que é feito por amor está no caminho do bem, né? Então, e o caminho do bem é um só, né? Não existe outro, não é mesmo? Então, e aí então esse seu colega lhe emprestou alguns livros doutrinários que o impressionaram muito, né? E dentre esses livros, ele se interessou muito à época, né, pelo livro de Leon Denis chamado O Porquê da Vida. Ele então escolheu Leon Denis quando ele foi patrono, quando ele ingressou na Academia Brasileira de Filosofia, ele então escolheu Leon Denis para ser o seu patrono. E depois ele escreveu umas coisas muito importantes sobre ele, né? Um estudo muito importante que ele fez sobre ele. Então veja, assim o Espiritismo deu um rumo, né, à sua vida. E ele então, a partir daí, passou não só a se interessar, mas a frequentar algumas entidades, como a antiga Liga Espírita,
E foi precisamente nessa liga que ele encontrou a sua companheira ideal. Então ele se casou, né, em 1941. Assim ele foi permeando, né, aos poucos a sua caminhada no Espiritismo. Ele não ficou adstrito somente a uma entidade ou a uma associação, não. Ele desenvolveu todo o seu potencial, esse seu entusiasmo, né, pela doutrina. De que forma? De várias formas. Deolindo não ficou só na teoria, né? Ele foi um ativista. Além de escrever livros sobre a doutrina espírita, escreveu, enviava artigos para jornais, para revistas, proferia conferências, enfim, ele realmente tomou muitas iniciativas que marcaram o movimento espírita brasileiro. Ele foi colaborador do Jornal do Comércio, em praticamente toda a imprensa espírita do país. E assim, nessa área jornalística, ele pôde divulgar a doutrina, né? De que maneira? Como nós dissemos, ele era um dos maiores ardorosos defensores das obras codificadas de Kardec. Assim, em 1948, ele instalou o primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas e foi presidente de honra da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Então, esse seu lado jornalístico foi muito importante, como contribuição e divulgação da doutrina. Mas ele foi muito mais além, né? Ele pode ser definido como didata, um professor eficaz do Espiritismo. E ele é considerado, ao lado de Herculano Pires, um dos maiores pensadores e divulgadores do Espiritismo como cultura. Ele foi autor de vários livros, né? Nós vamos estar vendo aqui ao longo da exposição alguns desses livros que ele deixou realmente muito entendimento, muitos esclarecimentos sobre a doutrina. E em 7 de dezembro de 57, ele fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. E essa instituição teve realmente uma grande influência no estudo e na divulgação do Espiritismo. Ele realizou também, no Rio de Janeiro, o segundo Congresso Espírita Pan-Americano. Então, veja, todo esse trabalho, né, realizado por ele, visava não só a divulgação, mas também a defesa da doutrina espírita. Como sabemos, né, como nós sempre tivemos esse entendimento, no seu início, o espiritismo aqui no nosso país era muito combatido, né, era muito perseguido pela igreja. E além disso, era constante também toda aquela tentativa de confundir o espiritismo com outras religiões, né, com outras doutrinas espiritualistas, com os cultos afro-católicos. Então, à vista disso, em 1947, Deolindo publicou o seu livro Africanismo e Espiritismo. É um livro muito didático, é um livro muito esclarecedor, e ele explica, né, nesse livro, ele deixa claro a inexistência de ligações filosóficas, de práticas doutrinárias entre o espiritismo e as correntes espiritualistas, apoiados, na verdade, na cultura africana que foi trazida pelos escravos, que todos nós conhecemos. Essa cultura africana que foi trazida e que continua, né, aqui no nosso país, que se converteram realmente em várias seitas populares aqui no Brasil. E como nós falamos, né, ele foi realmente um ardoroso defensor das obras de Kardec. Não só das obras, mas das teorias, dos esclarecimentos, das explicações de Kardec sobre sua obra. E parte dessas teorias nós encontramos na introdução do livro dos Médiuns. E nós achamos interessante, né, trazer um pequeno trecho, né, uma pequena parte desse texto para a nossa exposição de hoje. Porque nós consideramos assim muito relevantes, né, essas palavras de Kardec. Então ele nos diz: diariamente a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância e dos princípios doutrinários. E sentimos-nos felizes, ele diz, ao verificar que
que foi eficiente o nosso trabalho, para prevenir, os adeptos para os perigos do aprendizado, e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural, ele diz, o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se a lhes facilitar isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem errado andaria, olha o que ele fala, quem julgasse que para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Vem progredindo bastante, o Espiritismo. Veja, Kardec disse isso, vem progredindo bastante o Espiritismo. Ele disse há muitos anos atrás. Nós constatamos hoje essa verdade, através dessa doutrina bendita, não é? Que nos fortalece, que nos acolhe, que nos ilumina, que nos abraça, não só quando nós adentramos a casa onde trabalhamos, ou essa casa onde nós estamos hoje, mas em todos os momentos da nossa vida, nós continuamos recebendo essa paz, nós continuamos recebendo essa luz, e concordamos com Kardec quando ele completa, e acho que vocês também vão concordar com isso. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina de que não riem mais os que zombavam das mesas girantes. Concordam? Perfeitamente, isso mesmo, Então ele continua, esforçando-nos por sustentá-lo nesse terreno, estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Temos a prova disso todos os dias, pelo número de adeptos resultantes da simples leitura do Livro dos Espíritos. É o que vocês estão fazendo aqui, Maria? Essa leitura, que traz tanto conhecimento, tanto esclarecimento sobre a nossa doutrina, E no Livro dos Médiuns, na tradução de Herculano Pires, na parte intitulada Explicação, nós encontramos também a seguinte reflexão. Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. A ciência espírita teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas a sua finalidade é moral e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. E Deolindo, então, acompanha toda essa vertente, determinada a explicar de uma forma didática as bases da doutrina de Kardec, através dos livros escritos por ele, e entre eles nós destacamos o Espiritismo e os Problemas Humanos, e em 1958 ele escreveu o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Então vejam, ele foi realmente um didata da doutrina. Não usou teorias, não propôs ideias revolucionárias, ele esmerou-se em definir o conteúdo, a abrangência, o papel e o lugar do Espiritismo na sociedade e nas doutrinas espiritualistas. Ele foi uma mente muito aberta, aberta ao novo, entendendo perfeitamente o sentido evolucionista do Espiritismo. Ele recusou-se a aceitar as ideias conservadoras. Na introdução do livro O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, ele nos dá assim, uma mensagem e também um conteúdo muito importante para nós espíritas. Ele diz assim: escrevemos esse trabalho com sincero propósito de concorrer, embora despretensiosamente, para que se esclareça cada vez mais a verdadeira posição do Espiritismo perante as doutrinas e os cultos espiritualistas. Todas as doutrinas, como todos os cultos, sejam quais forem as suas origens, nos merecem respeito. Devemos, porém, dizer claramente o que é e o que não é o Espiritismo, para que não haja confusão nem interpretação duvidosa. E o que é o Espiritismo?
tenho certeza que todos nós aqui, né, poderíamos dar um entendimento, né, uma explicação clara sobre o que é o Espiritismo. Mas quem melhor que Kardec, né, para iluminar a nossa mente sobre isso? Então, sobre isso, Kardec diz: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência de observação, será que a gente entende isso? Vamos ver o que ele fala. Ciência de observação, sim, porque tem por objeto uma fenomenologia. Quando eu falo essa palavra, eu sempre me enrosco. Uma fenomenologia que foi comprovada em experiências. Doutrina filosófica, realmente, porque tendo por base experimental o fenômeno mediúnico, né? Fazem inquisições sobre as causas e leis, deduzindo consequências que incidem no domínio moral da religião e da filosofia em si. Então aqui ele ressalta os 3 aspectos da nossa doutrina. Quais são? O filosófico, o científico e o religioso. Aspecto filosófico é o livro dos Espíritos, né? A palavra filosofia vem do grego filosofia, mas que se escreve com PH, né? Que significa o quê? Amor à sabedoria, amor ao saber. Então, a filosofia é a ciência da sabedoria humana, é o estudo da natureza de todas as coisas e a conduta humana em relação a elas. O Espiritismo utiliza um campo da filosofia chamado moral, não é? A qual estuda o comportamento humano e o mundo onde ele vive. Na história da civilização humana, a providência divina sempre enviou emissários, espíritos superiores que encarnaram entre nós com missões definidas e trazerem códigos morais de conduta para a humanidade, baseados sempre no ensino do que é o bem. Então, entre eles nós temos o Decálogo de Moisés, a moral budista, os ensinos de Mahatma Gandhi, a moral ensinada pelos profetas de Israel, encarnados aqui entre a vinda de Moisés e de Jesus. E, finalmente, a moral trazida por Jesus. Qual moral, gente, trazida por Jesus, né? Que nos orientou todos nós e orienta todos nós no caminho do bem, né? Na prática do amor e na prática da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação quanto a Gandhi, que ele foi um homem que estava muito à frente de seu tempo, né? E a forma, né, como ele soube conduzir a libertação da Índia, sem guerrear, utilizando toda a sua formação espiritualista, a sua formidável inteligência. Ele acreditava na paz, ele buscou a paz, ele vivenciou a paz. Ele foi um grande líder. Essas conquistas feitas por ele deveriam servir hoje como um aprendizado a esses líderes de hoje, que tanto sofrimento estão trazendo para a humanidade. E poderia se pôr um fim a tudo isso. Alguma coisa aconteceu. Pode seguir. Poderiam então trazer, né, um fim a tudo isso, buscando realmente a paz. Veja, essa referência a Gandhi, a sua coragem, a sua perseverança no caminho da paz, nos faz lembrar de Olinda. Não nesse contexto, né, o Gandhi, mas no sentido do seu esforço, no sentido da sua dedicação, da sua determinação, através dessas várias atividades que nós estamos elencando aqui hoje, né, que nós estamos trazendo aqui para o conhecimento de todos vocês. E tudo isso ele fez para quê? Para que a obra de codificação de Kardec fosse não só conhecida, mas estudada, entendida, admirada e principalmente praticada. E aí então nós temos o aspecto científico, que é o livro dos médiuns, né? Como toda ciência, através do seu aspecto científico, o Espiritismo também tem o seu objeto de estudo.
Assim como a astronomia, né? Qual o objeto de estudo da astronomia? É o estudo do universo. A medicina, né? A medicina estuda as patologias humanas. E o espiritismo tem como objetivo principal o quê? O estudo do espírito, né? Ou seja, a vida dos espíritos, o mundo dos espíritos, a reencarnação, que é a comunicação, né, com o mundo espiritual através da mediunidade. E finalmente o aspecto religioso, né, o terceiro aspecto, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O termo religião significa religar, vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus, em virtude dele ter se afastado do caminho, desse caminho, né, estabelecido pelas leis divinas que conduzem a ele. Em seu aspecto religioso, o Espiritismo nos ensina a ideia de Deus, indica o Evangelho de Jesus como meio de religar o homem a Deus, tendo em vista que ele é uma síntese das leis de Deus. Assim, então, o Espiritismo é uma filosofia baseada na ciência em consequências religiosas. Então, vejam, dessa forma, né, estudando a biografia de Deolindo, nós vamos identificando que esses aspectos da doutrina se evidenciam em alguns de seus livros, como o que eu citei, né, o Espiritismo perante a Ciência, onde ele nos deixa um estudo sobre a pré-existência da alma, como veremos a seguir em um dos seus trechos. O livro é muito importante, é muito interessante, mas realmente não dá para a gente fazer aqui um resumo, né, muito grande dele. Então nós destacamos assim algum trecho onde nós achamos mais interessante, mais importante. Aliás, o livro todo é importante, né? É difícil a gente ir destacando assim, as coisas mais importantes, mas acredito que o que nós estamos trazendo hoje vai ser muito revelador para todos nós e muito importante também para os nossos estudos, né, que normalmente nós fazemos. Então ele diz assim: contrapondo-se à ideia da criação do espírito juntamente com o corpo, a doutrina espírita propõe outra análise do problema nos seguintes termos: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou para aquela arte, para esta ou para aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores, né, ou medíocres durante a vida toda? Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. Aí nós temos um grande exemplo disso, que foi Beethoven, não é? Um gênio da música, né? Ele foi um gênio como pianista. E ele começou a tocar aos 5 anos de idade. E com 10 anos ele já dominava a obra completa de Bach. Mas aos 26 anos começou a ter os primeiros sintomas de surdez, que o acompanhou por toda a vida. Mas a surdez não impediu de criar as suas mais famosas obras. Aos 44 anos, ele perdeu completamente a audição. Mas isso também não impediu de continuar compondo, e foi neste período que ele compôs 2 de suas mais famosas obras. Obras que até hoje, né, quando nós ouvimos, nós nos elevamos, né, porque a música, né, é um momento especial quando nós ouvimos música como a de Beethoven, como a de Bach, né? Então, nessas 2 famosas obras suas, são a Nona Sinfonia e a Missa Solene. Então veja, nós estamos dizendo, esse instinto precoce não poderia ter sido criado no ato do nascimento, de forma nenhuma, né? Então, Deolindo continua a sua explicação dizendo: se realmente o espírito fosse criado por Deus no ato do nascimento, seria o caso de admitir, ainda que absurdo, a criação de indivíduos que nascem com tendências para a perversão ou para a delinquência. Seria obra de Deus?
A tese da preexistência explica as inclinações inatas para o bem ou para o mal. Embora a doutrina espírita não negue, né, a influência da educação, do meio social, da cultura e de outros fatores contingentes. Mas o espírito, ao voltar à Terra pela reencarnação, ele traz certa bagagem de conhecimentos, virtudes ou vícios responsáveis pelo curso de sua existência, com todos os altos e baixos desse mundo. Então ele vai enfatizando, né, esse caminho da doutrina espírita, ou seja, da revelação, da reencarnação, das várias reencarnações. Então ele diz: Deus não iria criar para a vida um espírito que já estivesse marcado com as paixões inferiores. Todos começam simples, ignorantes. Ensina a doutrina. É uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Que todos nós nascemos simples e ignorantes. Então ele continua: mas o próprio arbítrio, que é indispensável à experiência individual, pode sim desviar o espírito da rota mais justa e levá-lo aos despenhadeiros morais. Então ele continua dizendo: simples e ignorantes é a expressão textual da doutrina. E ele cita então o Livro dos Espíritos nas questões 115, 121, 133 e 634, e diz: é o ponto de partida. E antes de continuar, eu gostaria de colocar aqui a pergunta 115 de Kardec e a resposta dos Espíritos, que eu acho interessante e importante aqui para aquilo que nós estamos aqui falando. Então a pergunta é assim: dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então eles respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bem, não querendo complementar, mas também esclarecendo talvez, né, sabemos que um dia todos nós seremos espíritos perfeitos, né? Não perfeição absoluta, né? Perfeição absoluta só Deus a tem. Teremos a perfeição relativa, né? E alcançaremos essa prometida felicidade através da nossa evolução nos mundos mais evoluídos, como encontramos no capítulo 3 do nosso Evangelho. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E Kardec nos mostra, né, as várias categorias de mundos habitados, como os mundos regeneradores, os mundos felizes, os mundos celestes e divinos. A Terra, né, que é um mundo de expiação e de provas, está se encaminhando para ser um mundo de regeneração. E Kardec, então, na Gênese, ele nos dá, aqui na verdade, ele nos dá, não sei se poderia dizer um conselho, mas acho que não é um conselho, acho que é mais um esclarecimento. Ele diz assim: não procurem ver em cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao da Terra. Não procurem ver nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que vivem ao redor de vocês. Ao contrário, pensem que assim como em toda a humanidade, não existe um homem cuja fisionomia seja igual a outro. Uma diversidade prodigiosa e inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas
que flutuam no seio dos espaços. Então, que sensação, que sentimentos que isso nos dá? Como nós podemos assim descrever, né, isso que nós acabamos de dizer? Eu acho que é a misericórdia de Deus, né, através da oportunidade das nossas várias encarnações, esclarecidos por todos os ensinamentos dessa nossa doutrina, que nos indica o caminho a seguir, para um dia alcançarmos, como nos diz Deolindo, essa prometida felicidade. Quem não quer, não é? Quem não quer essa prometida felicidade? E continuando, né, Deolindo esclarece: daí por diante, cada qual adquire sua experiência, através das vidas sucessivas. É um princípio, né, que nos faz compreender a responsabilidade individual, ao passo que, se admitíssemos a criação juntamente com o corpo, chegaríamos a essa conclusão fatal. Qual? Se a criatura é má, se abusa de suas faculdades ou de seus recursos para dar expansão às tendências viciosas, não é responsável por seu procedimento, uma vez que nasceu assim, foi criada por Deus, colocada no corpo ao nascer com todas as suas mazelas morais. No entanto, o princípio da responsabilidade individual é válido no tempo e no espaço, segundo o Espiritismo. Outra, portanto, é a perspectiva da reencarnação, que já teve defensores no seio da Igreja, embora condenada mais tarde, né, como heresia. O desenvolvimento do espírito modifica o perispírito, e este, pela ação plasmadora, tem influência sobre o corpo. Não apenas Platão, luminar, né, da constelação grega da antiguidade, esposou a concepção trinária do homem, mas também entre os escolásticos houve também partidários dessa concepção. Então, o homem tríplice não desagrega a unidade básica do eu. Bem, então, com essa visão antropológica, a doutrina espírita situa o homem na Terra em relação ao presente, ao passado, apontando-lhe o caminho do futuro, sem ilusões nem quimeras. Então, com esse fecho elucidativo de Deolindo Amorim, nós encerramos a nossa palestra, só reafirmando a contribuição que todos esses autores espíritas, sucessores de Kardec, fizeram para a nossa doutrina. E eu sou muito grata a todos eles. Assim como sou grata também a Emmanuel, André Luiz, a tantos outros que, embora em outro patamar da doutrina, nos ajudam, nos esclarecem, nos inundam de saber, com toda a sua luminosidade. E é assim, e só assim, que nós conseguimos realizar essa bendita tarefa que nos foi dada por Deus, para sermos trabalhadores dessa doutrina. Não importa se médium, se doutrinador, se palestrante, quando adentramos a nossa casa espírita, quando estamos ministrando os cursos munidos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, da Gênese, dos demais livros de Kardec, nos sentimos preparados e felizes para podermos levar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus a todas as pessoas e ver o brilho dos seus olhos, ver a alegria dessas pessoas, recebendo do alto essa bênção divina. Então, pessoal, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigada.